Tá gravando agora. Vou colocar aqui a closed caption. Perfeito, perfeito. Então, vamos abrir a nossa reunião com o coração cheio de amor, de paz, de gratidão. A gente passa, eu acho que a gente passa por um momento delicado, independentemente de visões políticas ou não, mas eu acho que o mundo em si, ele está passando por um momento de reflexão, para que a gente possa realmente buscar mais Jesus no coração. E nós, como seus discípulos, a gente tem uma missão aí muito, muito prazerosa, gratificante, mas ao mesmo tempo é uma missão difícil, né? Porque a gente tem ainda muito trabalho pela frente. Então, que os nossos corações e as nossas intenções estejam conectados com o nosso Pai e que a gente possa receber sempre, né, as melhores mensagens através do Espírito Santo, para que a gente possa ser um pouquinho melhor a cada dia, para que a gente possa ser pessoas que possam ajudar a quem precisa, seja com uma palavra, um sorriso, da maneira que for possível. Então, eu levo o nosso pensamento em gratidão, porque nós somos abençoados, nós somos protegidos, e como o nosso querido pastor fala, né? Nós somos vitoriosos, jamais vítimas, né? Então, vamos dar início, começando com a declaração de fé. Então, vamos lá? Eu sou abençoado, próspera, redimida, perdoada, saudável, completa, talentosa, criativa, confiante, segura, disciplinada, focada, preparada, qualificada, motivada, valiosa, livre, determinada, equipada, capacitada, ungida, aceita e aprovada. Não sou comum, não sou medíocre, sou filha do Deus Altíssimo. Eu me tornarei tudo aquilo para o qual fui criada, em nome de Jesus. Que beleza! Então vamos lá, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou, eu tenho o que ela diz que tenho, eu posso fazer o que ela diz que posso fazer. Hoje serei ensinado a palavra de Deus. Confesso com ousadia que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então hoje, na verdade, isso teria sido a semana passada, né? Eu separei, se vocês quiserem abrir em Samuel 16, 1, 13. Então, em Samuel, ele conta a história de Davi. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como que vocês veem Davi na vida de vocês? Existe alguma característica de Davi que você se identifica? Às vezes é aquele sentimento de ser um nada. Poor dog, né? De não ter a capacidade, sabe? Qual que é Samuel? Mas você se sente assim? Você se sente não capacitado e como se fosse um underdog? Algumas vezes sim. Tá na hora de mudar esse pensamento, né? É uma luta mental, né? É uma coisa que a gente aprende aí todos os dias, que se a gente é assim que eu tenho, a minha vida tem melhorado desde que eu passei a acreditar no meu potencial. Se a gente viver sempre
em desconfiança, achando que a gente não é suficiente, eu acho que a vida fica mais difícil, né? Os desafios, eles estão aí presentes, é uma coisa que é fato. Como eu sempre afirmo, Jesus sempre disse que não seria fácil, mas que seria worthy, Que valeria a pena. que valeria a pena. Toda vez eu peço que você fala isso, eu não consigo lembrar. Então, eu acho que tudo que a gente passa na vida, de alguma maneira, tem uma mensagem, né? Então, por isso que eu quis trazer a história de Davi para a gente olhar aqui um pouquinho. Então, quando a gente lê Samuel 16, 11, 13, né? Ele fala que a história nos revela que Saul, até então, ele era o rei de Israel, ele havia sido rejeitado por Deus. A sua rejeição não se deu porque ele era uma pessoa incapaz. Perdão, a sua rejeição não se deu porque ele era uma pessoa incapaz, ímpita ou perversa. Nem tampouco porque ele era simplesmente um pecador. Ele foi rejeitado porque tinha um coração soberbo. Eu acho que a gente vê muito isso até hoje, né? Essa coisa de a gente carregar, né, achando que a gente tem, né, o rei dentro da barriga, a gente acaba deixando de observar oportunidades na vida, né, para a gente poder falar assim, poxa vida, né, Deus tá comigo, Ele tá provendo, Ele tá comigo, mas eu tenho essa coisa, né, eu sempre quero mais do que os outros, eu sempre quero passar a perna na frente. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? As pessoas sempre querendo passar a perna na frente das outras, né? Aí fala assim, Saul jamais se reconhecia errado. Outro detalhe, né? A gente se achar que a gente sabe de tudo. Ele não se dobrava diante das evidências do seu próprio erro. Antes, ele sempre buscava se justificar. Samuel, o profeta, durante muito tempo chorou e pranteou por causa da rejeição de Saul. Era como se Samuel esperasse uma reconsideração de Deus, para que ele reconduzisse Saul ao trono. Contudo, diante do choro de Samuel, Deus disse: basta, e perguntou: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? 1 Samuel 16, 1. Uma coisa que me pega quando eu vejo essas coisas de falar Deus rejeitou, eu não consigo, gente. Vocês que estudam um pouquinho mais a palavra já há mais tempo, eu não consigo visualizar a possibilidade de um Deus que rejeita. Eu só consigo ver um Deus que é bom e que dá oportunidades e que a gente é que não aproveita as oportunidades. Então, eu queria saber... Sim, mas... Yes, but... Como que você... Como é que você vê esse sim, mas? Eu acho que tem limite, né? Ele dá inúmeras chances e oportunidades. Mas quando ele vê que não tem jeito, ele coloca um basta. Já vi acontecer muito na nossa vida, na igreja, tudo. De gente que o Senhor deu um basta, arrancou dali e acontece. Então, não, mas daí nesse caso, por exemplo, se alguém está tomando posse, né, de abusando, né, da posição, essas coisas, assim, aí eu acredito sim que Deus dá. É que nem quando Deus livra. Né? Oi? Deus faz justiça também, né? Sim, eu acredito que de repente ele é que nem a gente fala assim, né? Me mostra o caminho, tira o que não é bom, me coloca no caminho. É assim que e na verdade eu ainda acho que ele é um Deus bom, porque ele tirou do caminho daquilo que está prejudicando não só a mim como outras pessoas. Mas eu ainda não consigo ver ele como um Deus. Mas quando ele tira alguém do seu caminho, ele deu um basta para aquela pessoa, concorda?
Tipo, na minha carreira, já teve muita gente que o senhor falou basta, de gente que estava querendo me prejudicar, que o senhor arrancou. A pessoa não conseguiu emprego por muito tempo, tipo, teve as consequências, o senhor deu um basta, queira ou não, foi um basta para aquela pessoa, para alguma circunstância. Então, por mais que ele dê chance e tudo, e tente de outras formas, se a pessoa não abre o coração e não está disposta a mudar ou a obedecer, o senhor vai falar basta. Tem que ter um limite, né? Até porque pode prejudicar outras pessoas ao redor também. Impactar outras vidas. E vai ter consequências piores, né? Aí é o Senhor com eles depois, né, mãe? O que acontece... aí é aquela coisa, né? Nós somos humanos. E a gente é até muito tolerante às vezes. Mas o que acontece é que Deus conhece o coração de cada um. Então ele sabe, quando ele fala basta, é doído, porque eu já vi isso, eu já tive que passar um recado. O senhor falou até aqui, chega. A pessoa desmoronou na hora, entende? Se revoltou contra Deus, depois voltou para o Senhor, mas quando o senhor fala basta, ele sabe o porquê. O eu da pessoa, quando se engrandece demasiado, quem tem, normalmente, o que a gente viu muito, não na carreira dela, mas no nosso meio, pessoas que têm muitos dons espirituais, que o eu cresce, entende? E como que é quase que toma a glória de Deus. Você está entendendo? Então, é uma coisa que precisa estar muito centrado quando as pessoas que têm dom são profetas, têm visões, dom de cura, como que sempre a glória é do Senhor. A gente é simplesmente um vaso usado pela misericórdia dele. Ponto. Mas só que é muito fácil isso acontecer. E a gente já viu muito, foi muito doído, porque mudou a vida das pessoas, os nossos destinos, muitas vezes, por causa desse tipo de comportamento. Então, é que Deus sabe o limite, nós não conhecemos, a gente deu muita oportunidade. Até o momento que o senhor falou, não, até aqui. Não, agora que você falou faz sentido e me fez lembrar de pessoas da minha família. Muito dinheiro, muito luxo, eu sou melhor, né? E apesar de ser do mesmo sangue, realmente. E menospreza os pequenos. Menospreza, aí, assim, tecnicamente, do nada, bum. O dinheiro acaba virando o Deus deles, né? O senhor arranca e tira. Do mesmo jeito que ele dá, ele tira. E é os basta dele, entendeu? Então, depende... tem várias maneiras de falar basta. Também não é um basta punitivo, é um basta, olha para mim, eu tô aqui, vira porque a hora que alguém deu um basta, a pessoa se afunda, porque o senhor deu um basta, aí que a pessoa vai olhar e vai... Uma chance. Não deixa de ser mais uma chance, só que da forma difícil, né? Só que aquilo que o senhor tinha já mostrado... Ai, desculpa. Fala, eu queria falar com a Fernanda que essa semana eu estava pensando em Davi, né? E uma das coisas que às vezes a gente não associa com Davi era que ele era um homem guerreiro, né? Deus treinou ele para ser guerreiro e futuro rei de Israel, só que o Espírito Santo colocou duas imagens meio gritantes para mim, né? A respeito de Davi. Davi, em menos de um dia, ele estava com sangue dos inimigos dele nas mãos dele, e dentro de 24 horas ele estava no templo do Senhor, adorando Deus com toda a pureza e cantando, né, salmos a Deus com a harpa. É claro, né, hoje em dia, cara, você matou uma pessoa, como é que você vai estar adorando o Senhor com consciência pura e tipo assim, é gritante. Porque a imagem que a gente tem, na maioria das vezes, de líderes e tal, claro, o caráter, a bondade, a generosidade, o encorajamento. Só que Davi, ele era o cara que, quando o Espírito de Deus se apoderava dele, para fazer a justiça, defender os pequenos,
os desamparados, as pessoas estavam sofrendo injustiça dos maus. Claro, Deus, ele ama o que é certo, o que é bom, o que é benéfico, só quando Deus vê a maldade, ele dá um jeito de fazer o que for necessário para aplacar. Então, essa semana, essas duas imagens ficaram na minha cabeça, sabe? Davi, o cara lá, limpando o sangue das mãos dele para pegar na harpa para adorar a Deus. E muitas das vezes a gente não associa, né, com autoridade, esse lado da justiça. E eu posso dizer que eu tive a experiência, eu lembro dessa experiência quando eu estava na delegacia, eu e o bicicleteiro. O bicicleteiro que recebeu minha bike, como é que chama? Receptação de coisa roubada, né? Eu encontrei a minha bike roubada no anúncio do Facebook, fui parar na delegacia com o bicicleteiro, eu tinha a prova, eu tinha tudo, imagem no celular, e aí eu vi que os policiais que tinham prendido outras pessoas na delegacia, quer dizer, os caras já eram malandro, maus, já atazanava a vida da sociedade, os caras queriam bater boca com o policial. Então, eu vi o lado da justiça do policial com aqueles malandros. Só que o policial, toda vez que eu vi o policial, sempre gente boa, educado. Até o policial que estava resolvendo o meu caso da bike, ele viu que o bicicleteiro que estava errado, ele tinha ajuda de um advogado para encobrir ele, porque era a segunda vez que ele foi parar na delegacia por receptação. O delegado já reconheceu o bicicleteiro, que ele recebeu uma moto roubada. E eu estava lá meio que desamparado. Eu não tinha ninguém para me defender. E o policial viu que eu precisava de uma prova a mais para eu provar que a bike era minha. Ele falou assim, ó, você tem o número do quadro da sua bike aí no seu celular? Eu falei, nossa, policial, não tenho. Porque eu comprei a bike lá na minha cidade e eu comprei sem nota. Nem eu, nem o bicicleteiro tem a nota. Mas eu tenho a foto dos detalhes no celular. Aí o policial na delegacia falou assim, ó, pega esse papel aqui e anota o número do quadro da sua bike. Vai atrás do fabricante. Se você comprou na sua cidade, você consegue localizar o fabricante. Então, o lado da autoridade, para mim, quando você é o justo na causa, a autoridade ela vem para honrar, para te amparar. Só que para o lado mal, a autoridade ela vem para estabelecer a justiça. E lá em Romanos 13 fala, né, que as autoridades foram colocadas por Deus para promover a justiça. Então, eu vi o lado, eu sempre vi o policial como gente boa, um cara respeitoso, um cara que quer servir a sociedade, mas naquela delegacia eu vi o lado da justiça. E eu não posso excluir nenhuma das partes, porque senão eu vou falar que Deus é permissivo com tudo, ou se eu achar que Deus é muito durão, eu vou achar que Deus não tem a misericórdia. Mas é as duas faces que eu vejo em Davi. O cara com sangue nas mãos, mas com coração puro, adorando Deus. Então, às vezes a gente vê uma autoridade que está exercendo a autoridade dela, mas a pergunta é, sobre quem que ela está exercendo? Qual é a face? E eu não sei o coração das pessoas, e eu gosto do Joel Osteen quando ele fala que a gente não pode julgar ninguém, o julgamento vem do Senhor, mas a gente pode, né, se arrepender, buscar o que é certo. Então, eu acho que essa pergunta, eu não sei se o Espírito Santo, eu acho que ele que programou essa conversa, mas eu estava pensando nessas duas faces sobre Davi. Legal. Aqui ele fala assim, ó, Deus tinha outros planos para o seu povo, outro pastor para colocar à frente do seu rebanho. Por isso, ele enviou Samuel à cidade de Belém e à família de Jessé. Ao chegar a Belém, Samuel convocou todo o povo para o culto ao Senhor. Ele havia recebido a direção de não apenas ungir um novo rei,
mas também de celebrar um culto a Deus, juntamente com os moradores de Belém. Quando todos chegaram para participar daquele momento, incluindo Jessé e seus filhos, Samuel imaginou estar diante de um novo rei, quando viu o primogênito de Jessé. Eliabe era um homem alto e forte, um soldado dos exércitos de Israel. Contudo, Samuel foi enganado pelos seus próprios sentidos. Deus não havia escolhido aquele homem, nem os outros 6 que o seguiram. Samuel ficou intrigado. Se estavam ali todos os filhos de Jessé, e Deus lhe havia afirmado que um dos filhos de Jessé seria ungido rei, o que será que estava acontecendo? Então Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? 1 Samuel 16:11. Apesar de ter Samuel convocado todos os habitantes de Belém, de fato Jessé possui um outro filho que não estava presente, Davi. Ele estava apacentando as ovelhas quando se deu a convocação, e ninguém havia se lembrado de chamá-lo. Mas aquele tinha sido esquecido por todos, mas não foi esquecido por Deus. Ele era o futuro rei de Israel. Ao ver Davi, que era ruivo, de belos olhos e boa aparência, disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Rama. 1 Samuel 16, 12 e 13. Então, o que a gente vê aqui nesse texto, né? Que os critérios que Deus tem, eles são totalmente diferentes dos critérios dos humanos, né? Às vezes a gente acha que a gente possui tudo, ou que fulano é perfeito para aquele cargo, alguma coisa, mas será que é assim que Deus nos vê, ou a pessoa de repente, quando você vai fazer uma entrevista e não consegue, de repente aquilo não era para ser seu, né? Então ele fala assim: a escolha de Deus não é feita de acordo com os critérios das pessoas. Desde a mais tenra idade, o primogênito do rei já era preparado para ocupar o lugar de seu pai, quando ele viesse a morrer. Ele era educado pelos homens mais sábios, recebia aulas de espada, aprendia a usar o arco e a flecha, tinha aulas de montaria, acompanhava o pai nas visitas administrativas, visitava diplomaticamente as cidades e ainda comandava o exército. Mas de acordo com o próprio Saul, que testificou esse entendimento em Samuel 20:31, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro estará o seu reino. Pelo que mandas buscá-lo agora, porque deve morrer. Aos olhos das pessoas, Jonatas se encaixava perfeitamente nos critérios estabelecidos. Entretanto, Deus não age segundo os pensamentos das pessoas. Para Deus, não importa se as pessoas estabeleceram que o líder deve ser descendente do último, ter um curso superior, ser inteligente, bonito, rico, bem-sucedido no negócio ou conhecido da população. Está registrado em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então vamos parar aqui e falar assim: a escolha de Deus, né? Ela não é feita de acordo com a aparência, não é necessariamente feita de acordo com quantos diplomas que a gente tem. Obviamente que
Você não vai falar para um filho seu, olha, você não vai fazer faculdade, você não vai estudar, porque vamos ver o que Deus tem em perspectiva, né, para sua vida. Você não vai, você como pai e mãe, não é isso que você vai indicar para o seu filho, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus acaba mudando a trajetória, né? Eu fiz direito, depois do direito eu fui para a área da saúde, achei que ia ser uma physician assistant, né? Ajudar com médico, trabalhar no ER. Aí depois, boom, a Fernanda foi dançar, foi fazer zumba. Mas ainda, se você parar para pensar, é o mesmo caminho, né? De ajudar as pessoas, de levar saúde, de trazer uma melhoria de vida de alguma maneira. Como diz a minha madrinha, ela fala que ela acha que eu estava sendo preparada para o que talvez, né, daqui para frente seja uma profissão, né, de repente ser, assim, é o que eu quero, né, de ser uma terapeuta cristã, de continuar a ajudar as pessoas. Então eu queria saber, aqui eu acho que, né, só a Rê, o Bru e a Rô que são pais, né? Como que vocês preparam, ou como você, Rô, preparou os seus filhos para o futuro, né? Como que você apresentou para eles tema a Deus? Como que foi a sua trajetória para prepará-los para a vida? Eu não sei, eu acho que eu sempre procurei introduzir o Papai do Céu, porque para mim é a base, né? Vamos dizer, ela tendo o Senhor, ela nunca mais estaria sozinha. Então isso para mim era muito importante. E nisso a minha mãe ajudou muito também a parte espiritual dela. E então, tentando mostrar para ela que a vida não é como ela achava que era, porque ela tem um gênio forte, que eu acho maravilhoso, entende? Mas que não é tudo conforme a vontade dela, porque senão ela ia sofrer muito. Então, para poder se adaptar às situações, não é fácil. Ser pai e mãe não é fácil. Eu errei até dizer chega, já pedi perdão para ela várias vezes, porque a gente erra tentando acertar, não é verdade? E eu era muito imatura também, então foi difícil essa responsabilidade para mim, entendeu? Mas eu acho que eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho, de como ela se saiu na vida, né? Como que foi sempre uma menina super responsável e nunca nos deu dor de cabeça. Então, só tenho que agradecer ao Senhor, entende? Ela sempre foi temente ao Senhor, teve as suas épocas de rebeldia, digamos, mas nada assim escabrosa, nunca, graças a Deus. Rebeldia, assim, de momentos nervoso, né, que é normal, mas, graças a Deus, o Senhor sempre deu direção, como que Rose fica quieta, ela está perturbada espiritualmente, ela vinha acompanhada do high school muitas vezes, então, como o Senhor me dava esse discernimento, ela já vinha brigando comigo desde a entrada da casa. E aí eu só ficava clamando em espírito, clamando ao Senhor, né? E aí acalmava, mas era mais essa parte, né? Mas eu não sei, eu acho que ela se saiu super bem, graças ao Senhor que ajudou. Ô, Renata, será que você é minha irmã gêmea? Hã? Será que você é minha irmã gêmea? Porque nossa senhora, como eu dei trabalho nesse sentido. Eu vinha, que eu saía, que eu soltava, e eu gritava, que eu falava, que nem minha mãe falava assim, tá possuída hoje? O que foi? Não, nossa senhora, Ave Maria, ô gênio, minha mãe falava, ô gênio. E nunca vi um gênio tão forte, né? Aí quando minha mãe veio me visitar aqui,
e que eu tava mais calminha, né? Já era uma, né? Ela falava assim: o que seu marido fez com você? Eu falei: não sei, mãe. Não sei se é porque ele era mais velho, o temor, né, de você, do respeito ao seu marido e tal, não sei o que. Ela falava: nossa, você tá pianinho agora, hein? O que será que aconteceu com você, né? Mas agora. A gente cresce. A gente né? Agora eu pergunto pra você, Rê. Então, agora, fast forward 30 anos aí, nessa vida, com todo o aprendizado, com todos os, né, os erros e tudo. Você tem um filho de 10 anos, né? Agora é uma época diferente. Tudo é diferente, né? Como que você faz para poder, vocês fazem, né? Para poder prepará-lo da melhor maneira possível? A gente tenta ser exemplo, ensinar o que a gente aprendeu em casa, como a gente vive, ser exemplos também, e sempre jogando a sementinha do Senhor também, desde pequenininho. A gente ensinava ele a fazer oração de noite, orava nele, e ensinando aos poucos, para ele saber o fundamento, né? Porque na palavra fala, não lembro as palavras exatas, mas que ele ensina a criança que ele nunca vai depart from, né, do Senhor. Então, e sabendo que, por mais que às vezes a gente quer que ele já esteja avançado, a gente sabe que ele vai ter que passar pelo processo dele, na hora que ele estiver pronto, que vai, né, tipo, pode ser logo, pode ser mais para frente. Tipo, para mim, eu conheci o Senhor desde pequenininha, desde que eu já cresci no berço cristão, mas foi só depois, sei lá, nos 20 anos que eu realmente me firmei no Senhor e tudo mais. Já orava, seguia, temia ele e tudo mais, mas foi só depois dos 20 e poucos anos que eu realmente comecei a querer ir na igreja, a querer, sabe? Então, assim, eu acho que o fundamento que a gente está dando para ele, a gente vê que ele tem temor ao Senhor, sabe? O jeito dele ser também, ele adora ir na igreja e tem a biblinha dele, leva o negócio, take notes e faz oração. Então, assim, tendo isso, pelo menos ele já tem alguma coisa, já sabe que, sabe? A base, né? É a base. Pelo menos já você está pronto. Exatamente. E aí, de agora em dia, é isso. A gente fez a nossa parte, está fazendo a nossa parte, e o resto é com ele. Ele vai errar, vai fazer coisa errada. Sim, mente, já tivemos uma conversa com ele sobre mentira, mas ele também tem 10 anos, né? Aos poucos vai aprendendo. Eu também mentia, porque para mim, é uma mentirinha. Depois você aprende que... Depois você aprende a famosa mentira branca, né? É mentira branca. Joga a primeira pedra. Então, assim, só que depois você começa aí, quando você começa a ter mais intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, tudo, você não mente mais. Quando mente, você sente consciência pesada, você quer falar a verdade, sabe? Assim, é outro nível, né? E eu imagino, então, mas assim, a gente ensina. Não pode, o papai do céu ficar triste, essas coisas, né? Então, fazer o que a gente pode fazer, né? Que é o que minha mãe fez por mim. Então, eu tento passar isso para o Lucas. Eu lembro que eu falava para minha mãe, é mentira branca, eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Eu apenas omiti, eu não te contei tudo, mãe. Faltou pequenos detalhes. Mas daí é engraçado que quando o tempo vai passando, né? Você sente a necessidade de falar exatamente como foi, independentemente da reação, do resultado, né? Aí agora eu quero vir aqui para Vivi e para o Fá, né? Vocês também vêm de berço cristão e tudo. Vocês têm qual seria o seu maior medo hoje? Principalmente nessa fase dessa mudança que vocês estão passando, mudança de crescimento profissional, mudança de país e tudo. O que mais teme para vocês para um futuro, se de repente, né, quando vocês estiverem preparados, se essa é a decisão do Senhor de vocês terem filhos e etc. Como que vocês lidam com tudo isso? Eu de verdade, não pensa que eu tô falando assim, eu sou assim demais. Mas desde que eu me converti, eu não tenho mais medo de nada. Porque não sou eu mais que tomo as decisões, né? Quer dizer, sou eu, mas, tipo,
alguém tá me guiando, né? Então, pinta dúvida, lógico, você fica em dúvida, putz, mas tanto tempo, por que será? Será que vai, não vai? Mas ainda assim, medo, pra falar a verdade, eu não sou super-herói, deixar bem claro, né? Mas assim, não tem nada assim que olha, eu tenho medo disso. Tudo, não sou eu que vou decidir. É o que eu quero, mas eu sou eu que vou decidir, então tá entregue. As coisas serão e são no tempo do Senhor, né? Eu acho que todas as coisas que vêm acontecendo, tanto comigo quanto com o Fá, de um tempo para cá, assim, acho que uns 2 anos para cá, eu acho que tem sido para preparar a gente para esse momento. Há 2 anos atrás eu olhava e falava, imagina, eu vou largar meu emprego, estou tantos anos na empresa, vou fazer 23 anos que trabalho na mesma empresa. Eu falei, nossa, eu vou sair? Não, imagina, eu vou me aposentar aqui. Hoje eu já penso ao contrário, eu falo, nossa, eu já tô com a roupa de ir, a hora que você falar, vamos, eu vou com a roupa do corpo do jeito que eu tiver. Eu peguei as malas, não tá pronto, as malas não são prontas, mas as malas estão do lado, aqui, assim, tipo, do lado da cama, que as malas já estão ali. É só pegar Eu tive a minha mala pronta por muitos anos, gente. Eu juro por Deus, juro. Não, jurar não pode, né? Minha mãe fala, não jura por Deus. Mas, que nem você falou, a minha mala, todo mundo quando ia em casa, fala, o que essa mala tá fazendo aqui? Então a mala tá ali. Eu já tô clamando, já tô agradecendo, é hora que falar, vamos, já tá tudo prontinho. Exatamente, uma hora veio. Né? Eu gosto dessa passagem aqui de Filipenses, né, 4:6, que fala, não, e eu concordo muito com o Fá, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentes e os pedidos a Deus. E hoje eu tô assim. Há 1 ano e meio atrás não tava, não. E por falar em ansiedade, eu acho que eu duvido ter alguém mais ansioso do que eu nesse mundo aqui. Eu sou ansiedade, e ainda assim, respiro e tal, tento controlar, mas assim, ansiedade, eu sou ansiedade. Eu gosto, até na minha capa do Facebook fala, né, Jeremias 29:11, né, Deus tem plano já pra gente, já tá escrito, ele diz que, né, que vamos prosperar, né, isso eu tô traduzindo aqui porque eu não achei em português, planos para prosperar, né, e não para nos machucar. Os planos que eu te dou são planos de esperança para o seu futuro, né? Eu vivo nessa passagem. Sim. Todos os dias. E quando eu entro na igreja, então, que está escrito bem grande, eu falo assim, é só uma lembrança, é só uma certeza de que eu não preciso ter medo. Já está escrito. Né? Eu, que nem a Vita estava falando, 23 anos de empresa, eu pedi exoneração, eu passei em concurso, eu tinha 19 anos. Isso foi o melhor dia da vida dos meus pais, dos meus avós, todo mundo. Nossa, ela com 19 anos passou em concurso, muito difícil. Aí eu vou lá e peço exoneração. Quase matei todo mundo de catapora. O Lucas tá com louco. Pedi afastamento primeiro. E aí, durante os 2 anos de afastamento, meu pai sempre me lembrava, né? Minha filha, né? Pensa bem. A minha mãe, até pouco tempo, porque agora a mamãezinha, graças ao Senhor, ela tá comigo, ela me entende, ela tá feliz. Mas ela falava assim, minha filha, você podia já estar aposentada, minha filha. Você podia estar ganhando muito dinheiro, minha filha. Se você tivesse desde sem parar, sei lá, você já estava fazendo acho que uns 12 mil, 15 mil reais, não sei o que lá. Né? Falava, mãe, mas, né, dinheiro não traz tanta felicidade. E hoje eu falo, gente, sem brincadeira, eu conto as moedinhas, mas eu nunca contei moedinha com tanta felicidade e tanta gratidão no coração. É a melhor fase. Melhor fase é você ter certeza de que Deus é o seu provedor, que ele jamais abandona, né? E quando ele escolhe, ele sabe o que ele tá fazendo, né? E ele provê. Oi, Lu. Posso falar? Claro. Ó, gente,
agora que vocês estão falando todo esse processo de mudança, cada um de vocês, eu também vou mudar também, para a glória de Deus. Amém. E eu estava, essa semana, Deus colocou uma coisa muito especial no meu coração a respeito dos brasileiros na Lakewood. Os brasileiros. Eu tenho uma coisa assim com Deus que é como se você soubesse o resultado de uma coisa antes de acontecer. Amém. E é que assim, Deus tem falado com... Eu sinto que é Ele, um testemunho. Assim como aconteceu com outros professores na graduação, né? Esse movimento de Deus pegar a gente de um lugar e levar para o outro, muitas vezes você não sabe o que vai acontecer lá. Eu creio que é Deus construindo, ele está construindo um staff brasileiro. Amém! Amém! Então, amém, em nome de Jesus. Eu oro para que isso, né, aconteça, isso se solidifique. E a questão, eu pensei, Deus, se o Senhor está enviando as pessoas para lá, conectando, solidificando, eu creio que a gente pode oferecer algo diferente como crentes brasileiros que outros grupos talvez não tenham o que a gente tem. Então, Deus, Pai, em nome de Jesus, faz isso florescer, essa originalidade, essa sabedoria. E eu lembro que uma pastora de descendência coreana, ela veio pregar aqui na nossa igreja local. E ela falou assim, gente, o brasileiro nos Estados Unidos, no Canadá, ele é muito requisitado pelos dons dele, porque ele é visto como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que põe a mão numa coisa e desenrosca. 3 pessoas não dá conta de fazer o que o brasileiro faz numa firma, trabalhando em outro país. Então, a gente já carrega vamos dizer assim, um título, um reconhecimento vinda da própria terra, mas é claro que é Deus que faz essa glória deslanchar. Então, eu estou crendo muito pelo staff brasileiro. Claro que tem o staff hispânico aí, por exemplo. Já tem culto em espanhol. Tem um braço espanhol dentro da Lakewood. Agora, eu oro para que os brasileiros, né? Às vezes tem um português, um angolano, um moçambicano, mas esse braço que Deus está fazendo crescer, né? Que se solidifique o louvor, a adoração, o ministério jovem, pastoral, o ensino, porque vai chegar uma hora que o Brasil vai ser conhecido pelos brasileiros que estão trazendo a glória de Deus em outros lugares. Amém, amém. Eu vou passar essa ideia para eles, viu? Vou falar Vai assim, ser o culto das 4. Português. Já pensou? Aí... Você já pensou que maravilha? Nossa Senhora. Pai Fernanda Bulhões. Não, engraçado que eu não me vejo como pastora, mas eu me vejo no backstage. Então, eu tô achando que vai ser alguma coisa aí, ó. Ou eu, Luiz, alguém vai ser aí. Eu vou fazer a parte de marketing, eu também estou vindo gerenciar os fotógrafos. Amém. Mas assim, ó, fica em segredo só entre nós. O Luiz o brasileiro vai continuar no hispânico, Luiz? Eu tô nos dois. Então o Luiz também está pronto. Meu coração como posso dizer, é um coração missionário desde pequeno. Gosto de vários idiomas, gosto de várias culturas. Então me dá um jeito de encaixar em qualquer lugar. Que bom, que maravilha. E olha, gente, é uma conquista já tão maravilhosa de a gente ter esse live group em português. São 65 anos de Lakewood. Isso nunca aconteceu, gente. Amém. O hispano, por ser um estado do Texas, né, que é o latino, né, ele principalmente o porto-riquenho, o mexicano, é muito grande aqui. Então, era uma coisa natural que isso acontecesse, né, que se tivesse, que tem que, né,
ele seguissem isso. Então, como o pastor Danilo, que eu acho ele é uma gracinha, mas existem alguns cultos em português aqui em igrejas que não são brasileiras. Quando eu fui fazer o retiro, eu fiquei sabendo que a igreja que estava sendo o nosso host, lá eles têm. Só que o interessante é que é pastor brasileiro, mas só que não as pessoas que vão para a igreja ainda não são brasileiras. São moçambicanas, são angolanos, são pessoas do idioma que falam português. O pastor é brasileiro. Então a gente tem aí um projeto bem legal para trabalhar em cima. E aqui ele fala assim, que a escolha de Deus é feita de acordo com seus próprios critérios. Talvez esse seja o ponto mais difícil para nós, porque não sabemos definir com clareza quais são esses critérios. Eles são totalmente imprevisíveis. Segundo o entendimento das pessoas daquela época, o possível líder de Israel deveria ser Jonatas, porque ele era o filho do rei. Em segundo lugar, o primogênito tinha sempre a primazia por ser a pessoa mais importante da casa. Depois do pai. Era ele quem herdava a posição do chefe quando o pai falecia. Quando Jesus veio chamar Natanael para ser discípulo, ao saber que Jesus vinha de Nazaré, ele perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jó 1,46. Aos olhos dos homens, Jesus jamais poderia ser ungido de Deus. Contudo, Deus, o Pai, já o havia chamado desde a eternidade para ser o Salvador dos homens. Paulo disse em 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada, a que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A escolha de Deus é feita com o coração da pessoa. Em 1 Samuel 16:7 lemos: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ainda que aos nossos olhos os critérios de Deus sejam imprevisíveis e insondáveis, a Bíblia nos ensina que Deus preferencialmente escolhe aqueles que têm um coração que agrade a Ele. A palavra coração, neste texto, em toda a Bíblia, faz referência à totalidade da vida interior do ser humano. Sem dúvida, há várias pessoas que conseguem influenciar uma pessoa a agir de uma determinada maneira. É exatamente isso que Deus enxerga. Então, é aí que é a responsabilidade nossa, né, como discípulos, a responsabilidade de mãe e de pai para com seus filhos, né? Ananias e Safira, por exemplo, tiveram uma boa atitude ao dar uma oferta para a igreja. Contudo, a motivação do coração deles era errada. E por isso, Deus os rejeitou. Tiago, falando sobre a boa atitude da oração, escreve que a motivação errada impede uma pessoa de receber o seu pedido de oração. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Tendo a pessoa o genuíno desejo de glorificar a Deus, de entregar-se a Ele, de ser-lhe fiel e de prestar-lhe obediência. Então Deus a olha com preferencial disposição de fazê-lo líder. Então, no final da história, que é uma coisa que a gente, né, aprende muito na Lakewood, a gente tem que profetizar as palavras boas, a gente tem que falar com o coração, clamar que somos vitoriosos, que somos saudáveis, né, que somos prósperos.
Porque se a gente clama sem o coração, se a gente clama só para poder, né, aparecer e querer receber medalhas e etc e tal, a gente sabe que não vai ter resultado positivo, né? Então, como o Pastor Joe sempre fala, né, pray bold prayers. A gente não tem que falar assim, olha, eu estou satisfeita com só um pouquinho. Acredita que Deus, que você é merecedor, se você realmente tem um coração bom, um coração limpo, com intenções positivas. Então, é assim que eu tenho vivido a minha vida. Eu já passei por várias situações que eu sempre quis me mostrar, quando eu era mais jovem. Eu queria posição, eu queria mostrar para os meus amigos, né, que meu pai era juiz, e que meu pai sendo juiz, eu tinha preferência, né? Tudo bem que ele usou para eu conhecer o menudo, mas meu pai arrependeu amargamente, que ele falava, minha filha não faz isso com seu pai. Eu falava, pai, dá uma carteirada no hotel, eu quero conhecer o Rick Martin. Meu pai foi lá e fez. Então são coisas que a gente faz na vida que hoje a gente, né, a gente dá risada, a gente aprende, né? Que a gente acaba colocando as pessoas que a gente mais ama em situações tão assim delicadas, né? Que não são pleasing, né? Para Deus. Então, o meu objetivo com a palavra de hoje, né? É que a gente possa ser simples como Davi, né? Que a gente possa realmente querer poder ter esse contato simples e honesto e sem pedir nada em retorno, e continuar cuidando das nossas ovelhinhas, né, da melhor maneira possível, porque uma hora o chamado vem, uma hora algo de bom acontece, né, seja como recompensa, seja como uma oportunidade de a gente poder ajudar as pessoas, né? Então que a gente possa aproveitar aí e todas as oportunidades, tempos, e que a gente orar sem cessar, e que a gente possa continuar a honrar o Senhor, a sua palavra e continuar sendo assim, sabe, o meu desejo sincero do meu coração, e quando eu vejo vocês, eu sou tão grata, porque eu vejo tanto, eu falo imigrante com uma palavra meio generalizada, né? A gente vê tanta gente puxando o pé né, o tapete do outro, e quando eu vejo vocês aqui sempre vindo nas reuniões e sendo pessoas com o coração aberto, temor a Deus e querendo ajudar, eu só posso agradecer a vocês na minha vida, principalmente por eu não ter família direta aqui, né? Faz o meu coração, e eu tenho certeza que minha mãe agradece muito a vocês, porque como mãe, né, ela sempre fica muito preocupada de eu não ter ninguém aqui, mas eu sei que eu tenho vocês aqui no Speed Dial. Qualquer coisa, Renata, me ajuda. Tudo bem que você podia morar mais perto, né, amiga? Mas tudo bem. Senhora, vai, não reclama, podia estar no Brasil. Não, pelo amor de Deus, não. 45 minutos não é mal. E então que a gente, né, que essa semana seja uma semana de reflexão. O que será? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. O que eu preciso fazer? Será que eu estou sendo honesta comigo mesmo? Será que eu estou sendo honesta com o Senhor? O que será que eu preciso mudar nas minhas atitudes para que, não que Ele me ouça, não que Ele responda as minhas orações imediatas, mas o que será que eu preciso fazer, melhorar, agir ou não fazer, né? Para que a gente possa ser um pouquinho melhor, né? Se a gente melhorar 0,000,1% todo dia, já é uma vitória, né? Fran, você gostaria de colocar alguma coisa? Você tá quietinha hoje também, eu falei que, né? Não parei de falar. Não, só tô ouvindo mesmo.
E você que trabalha com criança, essas coisas, como você se vê como para impactar aí um pouco o crescimento dessa nova geração? Eu acho que foi uma palavra que a Renata falou, exemplo. Que não adianta nada a gente falar e ser diferente, agir diferente, né? O exemplo impacta mais do que as nossas palavras. Eu acho que vai ser isso com a geração de agora. Aí eu aproveito, então, para puxar um gancho com o filme que eu assisti à tarde. A Forja. Não sei de quanto que eu fiz, embaralhei. A Forja. Eu gosto de acompanhar. Desculpa, Fran, te interromper. Onde é que você assistiu? No cinema, ele ficou bastante tempo. Deve estar em cartaz ainda no cinema. E eu gosto bastante de assistir porque eles são de pastores. São pastores que eram normais, assim, vida de igreja, mas que tinham um sonho de produzir filmes um dia. E eles fizeram muitos filmes. Eles fizeram Desafiando Gigantes, eles fizeram Mais Vencedores. E você vê, assim, que os filmes que eles fazem, todos têm muita oração colocada, né? E esse último filme que eles colocaram, A Forja, que faz uma simetria, uma análise com uma espada que é colocada no fogo, ela se transforma de ferro e vira uma espada. Então, a pessoa também, para ela ser aquilo que precisa, ela tem que passar por essa transformação. E eles trabalham justamente moldar o caráter do menino, do adolescente, em um homem e um homem de Deus. Então, assim, eu acho que seria pouco, assim, né, uma dica, né, de como os pais podem ajudar a cuidar dos filhos, mas o melhor é o exemplo, eles também falam disso, o exemplo é tudo. Com certeza. Então, que a gente possa aí ser exemplos para os nossos filhos, amigos, sociedade, que a gente possa aí plantar aí essa sementinha, que nem a Rê falou, né, planta a sementinha e que seja uma sementinha que venha, né, a dar bastante, que a gente possa colher bons frutos. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma oração especial, algum pedido para que a gente possa colocar aqui na nossa listinha de orações. Alguém tem? Pode repetir o pedido? O nosso pedido, ele vai ser até, né, claro. Até a vitória. Até ele estar desse lado. Aí vai mudar. Vocês sabem, For One Day. Mas For One Day. Ele está esperando o 41º dia. Já vai sair, já está saindo, já está lá. Ele só falta ser entregue. Mas já está pronto, assinado, né, documentado, reconhecido firme. Com certeza. Então, hoje eu queria pedir, Luiz Paulo, você pode orar para a gente, por favor? Só colocar um pedido, eu volto a orar pela minha mãe, volto a pedir para vocês orarem também, que ela fez todo o processo de biópsia lá e agora sai o resultado. Ela vai ter realmente que passar por uma cirurgia. É uma cirurgia de muito risco, porque é no pulmão. Ela vai ter que tirar um dos pulmões, ela vai viver só com um, mas isso é possível. A notícia boa é que não virou metástase, ou seja, não passou por outros órgãos, então, tirando o tumor, ela volta a ter uma vida abençoada na graça de Deus. Então, eu estou orando nesse sentido, que ela passe por essa cirurgia. Amém, amém. Já está curada. Amém. Amém. Amém, Deus. Lu, então você pode nos fechar em oração, por favor? Posso sim. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo de comunhão, onde nós estamos aqui, Senhor, aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra, o nosso coração, nossa mente receptiva, Senhor, a cada coisa que é falada. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um dos testemunhos que foram ditos aqui. Obrigado, Senhor, porque nessa reunião o Senhor confirmou tanta coisa ao meu coração. E eu creio que o mesmo o Senhor fez, Senhor, na vida de cada um. Deus, eu te peço que essa próxima semana, Senhor, venha ser uma semana abençoada para cada um de nós. Que essa palavra a gente possa, Senhor, estar ecoando dentro do nosso coração, Senhor, a vida de Davi, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos guiar a cada momento. Deus, nós levantamos a Ti nesse momento, cada um dos pedidos de oração.
Nós te pedimos pela vida do Fábio e da Vivi, que o Senhor possa, Senhor, agir, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor agiu de uma maneira como eu nunca vi na minha vida, Senhor. Que o mesmo o Senhor possa fazer, Senhor. Faça outra vez na vida deles. Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela mãe, Senhor, da Franciele, que está passando, Senhor, por esse momento difícil. Eu sei, Senhor, que tem esse diagnóstico, mas eu sei que o Senhor pode fazer, Senhor, um milagre na vida dela. O Senhor pode, Senhor, tomar a mão, Senhor, de cada um daquele médico, de cada um dos médicos, Senhor, na hora dessa cirurgia. Que o Senhor possa, Senhor, fazer realmente, Senhor, a vida da Franciele, Senhor, ser um testemunho do teu poder, Senhor. Que o Senhor é o Deus ainda que cura, que o Senhor é o Deus ainda que age e que o Deus que batalha e peleja por nós. Deus, que o teu Espírito Santo possa ficar conosco, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a cada momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Nossa Senhora, perfeito. Obrigada, meus amores. Rebru, mames, a gente se vê amanhã. E a nossa próxima reunião agora será... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 9, será dia 23. Mas 23 é o final de semana de... O Thanksgiving é 28, né? Não, tá certo. 28, Thanksgiving é 28. Então a gente se encontra dia 23. Mais uma vez eu estendo o convite. E agora eu vou... Então, essa oração foi tão linda. Luiz, eu sei que você tá bem busy com o seu, né, o doutorado, essas coisas. Você teria tempo para pregar no dia 23 pra gente aqui? No dia 23? Prego sim. Eu amo essa minha Lakewood Family. Amo. Obrigada, meu querido. Obrigada. Amém. Então, dia 23, o Luiz vai falar e com certeza vai ser uma mensagem abençoada, inspiradora. E então, mais uma vez, gente, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe. Que a semana de vocês seja simplesmente maravilhosa. Deus agindo, Deus curando. E Deus mostrando pra gente, né, como sermos um pouquinho melhor. Um beijo para vocês. Beijo, até amanhã. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau.